Bom dia pessoal, até que enfim uma boa semana, iniciar um vídeo com boas notícias, com boa energia, mesmo que seja momentânea, vamos ver, só o futuro sabe, esperemos que não, mas quero falar um pouquinho daquele jogo maravilhoso, sensacional, que foi o Porto Braga. Eu acho que foi dos jogos que eu me lembro dos últimos anos com mais emoção, porque e daí derivou todo aquele festejo que realmente, como os nossos adversários dizem, foi um festejo, parece que nós ganhamos a Liga dos Campeões. Eu sei, nós sabemos que eles não entendem, porque quem tem as benéficas que eles têm, quem tem a comunicação social a levá-los ao colinho, os árbitros a levar ao colinho, tudo isso, a estrelinha da sorte também, seja justo, de campeão, que eles são, ou tricampeões, como eles gostam de intitular. Então vamos deixá-los com as medalhas, como eles gostam de ser tratados. Eu não tenho problema nenhum, até porque eu já fui pentacampeão, mas enfim, eu não gosto de puxar os galões, até porque nós não somos museu e na atualidade eles são tricampeões. Então, voltando, eles não entendem porque eles não sabem, nunca sentiram o que é ser um clube que nasceu num bairro e crescer para um clube mundial. Eles sempre tiveram a ajuda primeiro do governo, não é? Então eles sempre foram grandes. Não por merecimento, nem por conquista, mas porque as coisas lhe foram dadas. Muito parecido com ontem, não é? Ontem que eles estão nos oitavos de final da Liga dos Campeões, para eles é uma coisa quase inédita, não é? Da Liga dos Campeões, não, da Champions League, que para eles é quase inédito, por causa de um favor e de uma caridade de um outro clube. Então é normal eles não entenderem esse festejo, esse nosso festejo, como também para mim me causa alguma estranheza, como é que eles podem dizer que é um festejo da Champions League, quando eles nunca ganharam a Champions League. Eu não posso dizer que a banana é boa, se eu nunca provei banana, não é? Principalmente a da Madeira, não é? Então, eu não sei como é que eles conseguem dizer que nós estamos a festejar a Champions League, se eles nunca a ganharam. Foi um jogo espetacular, foi um jogo que teve de tudo, teve penaltis falhados, teve erros de arbitragem, teve golos anulados, teve falhanço de baliza aberta, teve defesas impossíveis, teve bolas ao poste, teve um golo aos 95 minutos. Agora, falando um pouquinho e analisando um pouco o Porto, não só deste jogo, mas de todos os jogos, principalmente dos empates, da oscilação do Porto, dos jogos grandes, dos jogos mais pequenos, os jogos em casa e dos jogos fora, principalmente analisando os jogos em casa e os jogos fora, nós vemos uma oscilação muito grande. Falta neste plantel, na minha análise, 2 jogadores com de casa, com experiência, com calo, que saibam que é o Porto, que tenham anos de futebol já em cima das pernas dentro do nosso clube. Nós vemos muitos miúdos com muita qualidade, mas vemos que eles entraram numa altura do Porto em que o Porto é uma equipa conturbada, diretivamente, desportivamente. Então não é fácil para um miúdo ele entrar numa equipa como o Porto. Se nós nos lembrarmos do Porto quando era diretivamente estável, quando tinha uma estrutura focada no futebol e estável, nós lembramos-nos que o Porto contratava olha, eu vou-me lembrar do Anderson, vou-me lembrar do Carlos Alberto, e tem muitos. Eles jogaram no Porto, na equipa A, quantos meses depois de chegarem ao Porto? Então, nós sabemos que foram 4, 5, 6 meses. Era muito normal nós vermos um jogador chegar ao Porto em agosto, junho, maio e começar a jogar em novembro, dezembro. Hoje em dia isso não acontece. Hoje em dia os miúdos chegam ao Porto em agosto, jogam em agosto, porque não há essa integração.
E acho que é isso que falta um pouco ao Porto. Não, eu também compreendo que por erros, não sei, não quero entrar nesse tema nesse vídeo, de discutir ações da direção. Mas eu não sei se foi por erro, se foi por falta de competência, se foi por mudança de política, o que é que foi. Mas é verdade, ou por necessidade, porque também a verdade é que a nossa direção vendeu tudo e provavelmente não tem ninguém, não pensou nesse facto, então não tem ninguém com experiência para liderar o Porto dentro do campo. E nós vemos isso no capitão. Eu nunca vi na história do Porto, como nos últimos 3 anos, nós temos um capitão, nada contra o Marcano. Aliás, o Marcano está a fazer uma época estrondosa, juntamente com o Filipe, que é um jogador-zaço, mas, ou o Herrera, mas não são jogadores a Porto. Não têm a fibra do Porto, não parecem ter a voz de comando do que um capitão do Porto normalmente tem. Para ser sincero, o único jogador no Porto que eu vejo com voz de comando e com possibilidade de ser capitão, um capitão mais parecido do que eram os nossos capitães, é o Casilhas. Mas é guarda-redes, e nós sabemos que a política de ser capitão como guarda-redes não é, eu também concordo que não é muito boa. Porque é preciso falar com o árbitro em algumas situações, é preciso acalmar a equipa noutras, e o capitão, o guarda-redes, está longe. Então, eu até entendo o Herrera e o Marcano na atual conjuntura. O que eu não entendo é como é que se chegou a essa conjuntura sem deixar alguns filhos da casa dentro do clube. Depois, tenho os casos dos empréstimos. Como é que nós, que somos, não sei, eu também sei que o Benfica tem muito jogador emprestado, mas nós provavelmente somos a equipa com mais jogadores emprestados. Nós temos imensos. Agora, uma pessoa quando grava vídeo quando escreve, uma pessoa lembra-se de tudo. Quando está a gravar online, ao vivo, é sempre mais difícil às vezes nós reavivarmos a memória. Mas nós temos vários jogadores importantes, emprestados, bons, e vamos buscar jogadores emprestados. Outros clubes que, com cláusulas de rescisões gigantes, 20 e tal milhões, não é um valor para uma carteira de um clube como o Futebol Clube do Porto. É loucura, ainda por cima jogadores com qualidade duvidosa. O Oliver, já falei isso há 2 anos, ou quando foi, eu esporadicamente eu vejo o Oliver um grande jogador, mas é esporadicamente. É um jogador que não assume, é um jogador que joga muito para o lado, é um jogador que não tem maturidade e demora a ter, falta-lhe confiança. E nós temos, e continua a jogar. Eu pergunto, nós temos algum contrato de exclusividade com ele? Nós somos obrigados a colocá-lo a jogar? Porque eu vejo jogadores da nossa escola que já foram nossos capitães de outros escalões, como o Ruben Neves, que eu vejo numa posição a fazer o trabalho do Oliver, mas muito melhor, com mais remate, com mais posicionamento, com mais garra. O André, e eu não entendo como é que insistem sempre no Oliver quando ele está em baixo de forma. Então eu espero que isso seja revisto, pensado, porque não vejo muita lógica. O que eu quero pedir é para nós apoiarmos a equipa, estes jogadores e este treinador. Como eu sempre disse, eu tenho confiança e ainda acredito no Espírito Santo. Ele precisa de ter colhões para os jogos fora do Dragão, ele conseguir pôr a equipa a jogar, dar a confiança aos jogadores para não terem medo de errar, para jogarem como jogam no Dragão, como jogaram com o Braga, com o Benfica, por aí fora. Como é que as pessoas têm coragem de criticar o André Silva? Puta que pariu! Dá-me tanta raiva ver esses energúmenos, desses adeptos, que são, isso sim é ser ingrato com um jogador que dá tudo, provavelmente é o jogador que mais soa a camisola dentro do Porto, e que faz um jogo que falhou 2 ou 3 lances. Se querem que eu vos diga, o maior lance é o penalti, porque o resto são lances normais que às vezes pontas de lança falham. Aquele que ele falha com
em frente ao guarda-redes. O guarda-redes foi lá fazer o trabalho dele, atrapalhou, é normal isso poder acontecer. E já vem crucificar, querer arranjar um bode expiatório, querer arranjar um Cristo, e logo o André Silva, quando tem o espanhol, o Oliver, que não joga porra nenhuma. Querem criticar o jogador que mais trabalha no nosso clube, que mais se esforça, que mais dá o litro. E mais, como é que você, tirando este jogo do Braga, tá? Porque eu acredito que essas críticas são também porque o Porto está a 5 jogos sem marcar, mas vão analisar os outros jogos. Onde é que o treinador o mandava jogar? Mandava-o ir buscar bolas atrás, mandava-o ir foda-se, mandava-o ir à linha. Como é que vocês querem que um jogador que vá ao meio campo defender, buscar bola, trazer jogo, depois consiga estar na grande área? Não pode. Então analisem, antes de criticar o miúdo, analisem o jogo dele, tá? É isso que eu acho que nós adeptos temos que mudar muito. Nós somos muito exigentes com os jogadores, de tal forma que nós perdemos o espaço, não damos espaço para a evolução do jogador. Porquê? Porque nós estamos com a pressão, com a cobrança, e vocês sabem que eu sou a favor da cobrança, mas na direção não há cobrança porra nenhuma. Na direção que devia ser essa cobrança, porque não há espaço de manobra, nós não temos cobrança. Agora, nos jogadores, que eles são jovens, miúdos, principalmente esses jogadores, que eles precisam de carinho, precisam de afeto, precisam, além de treino, de tudo isso, para ganharem confiança, para libertar o potencial deles, não. Nós ao primeiro desaire ou ao segundo desaire, nós já explodimos em cima deles, com toda a raiva, pormos as culpas para cima deles, a pressão negativa para cima deles, e esse é o ADN do adepto do Porto. E é por isso que nós vemos, noutros clubes, que eu não quero falar o nome, os jogadores a dizer, não, eu quero ficar aqui, eu não quero ir embora. E no Porto, a puta da lata de criticar, de dizer que eles são um vira-casaca, que eles são os vendidos, isto e aquilo. Cara, se nós não os apoiamos, só os criticamos, não entendemos, como é que depois nós queremos que eles vão querer ficar connosco, no clube, por aí fora? Não dá. Então, pessoal, vamos ter calma, vamos analisar as coisas, dar confiança a estes miúdos, porque eles merecem, e o treinador também. Agora, eu quero dar uma palavra de apreço para o Peseiro. Teve um discurso de um homem de caráter. Ainda para mais, depois de tudo, da forma como ele saiu do Porto, da forma como os adeptos, nós, eu também me incluo um pouco aí, o trataram, e ele soube ter elevação, dignidade, e não misturar as emoções, e ter uma análise com bom senso. Então, o meu obrigado e os meus parabéns. Para terminar, eu quero dizer para dentro e para fora que esta vitória que passou foi ótima, foi muito boa, mas não vale de nada se nós não ganharmos nos próximos jogos. Então eu espero que os próximos jogos sejam de vitória, e que, principalmente, eu não falo de vitória, quem me conhece sabe que o Porto, se perder, eu não vou ficar chateado se eu vir que o Porto deu tudo dentro do campo. Eu não vou ficar chateado com a direção, se ela ganhar. A direção do Porto, já agora à parte, sempre ganhou comissões altíssimas, e eu sempre defendi, os meus amigos sabem, sempre defendi que deveriam ter ganho até mais. Porquê? Porque eles traziam negócio para o Porto ganhava, o Porto trazia bons jogadores, boas vendas. Eu não sou contra isso, comecei a ser contra quando a política da qualidade, ou melhor, quando a política da comissão deixou de ser conjunta com a qualidade. Quando começou a ser, antigamente nós víamos, não, o objetivo era a qualidade do jogador, e a comissão vinha automático, como eu costumo dizer. O que importa é o trabalho, o dinheiro é uma consequência do trabalho que nós fazemos. Se nós nas nossas profissões fizermos um bom trabalho, não nos precisamos preocupar com o dinheiro, com o salário, com isso, porque ele vai aparecer de uma forma ou de outra e vai crescer, se nós fizermos a nossa parte bem feita. E a mesma coisa era antigamente nas comissões. Eu não me importava com as comissões, porque o objetivo era a qualidade dos jogadores.
e o foco era as vitórias do clube. Quando eu comecei a sentir que deixou de ser esse o foco para ser a comissão o foco, esta comissão deste jogador é boa, então vamos contratá-lo. Ele é bom, é mais ou menos. Quando isso começou, eu a sentir, até posso estar errado, mas os resultados atuais provam que eu não estou errado, os últimos 3 anos, e quando isso começou a acontecer, é que começou a minha crítica. Então, eu não critico uma derrota por ser a derrota, eu critico a derrota quando ela é com um futebol sem princípio, meio e fim, sem estrutura. Então, o que eu quero, e que acho que todos os esportistas querem, é ver futebol. Queremos ver o Porto a jogar futebol, com uma ideia de jogo bem definido durante 2, 3, 4, 5 jogos, mesmo que perca ou que empate, porque é isso que nos vai dar a confiança de dizer, não, nós podemos ser campeões. Porque hoje em dia, tirando o último jogo e alguns jogos esporádicos, a família portista diz assim, são 7 pontos, são 4 pontos, é pouco. O Benfica não estava a 7 pontos no ano passado e ganhou, foi campeão, com o que nós sabemos também, com as ajudas que sabemos, mas principalmente porque eles tinham uma estrutura. Então, se o Porto tivesse uma estrutura de jogo, os portistas estavam muito mais motivados, porque sabiam que, não, existe um alicerce que nos permite ver à frente e ver qualidade e ver potencial e possibilidade de ganhar. A foda é que nós não vemos porra nenhuma. Nós vemos um jogo bom, um jogo mau, um jogo bom, um jogo mau, então nós não vemos fio de jogo. Então a nossa confiança, ela está baixa, porque como é que nós vamos recuperar 7 pontos, 4 pontos, 2 pontos, 10 pontos, se nós não temos um fio de jogo? É baseado na sorte? Sorte não existe. O que existe é trabalho. Então, por aqui eu me fico, por mais este vídeo, tá? Esperando 2 vitórias nos próximos dias, mas acima de tudo esperando boas exibições do nosso clube, e coragem do nosso técnico. Um forte abraço para todos e vemo-nos no próximo vídeo. Tu sabes como é. Azul e branco, azul e branco, azul e branco, azul e branco. Yeah. Tu sabes como é. Azul e branco, azul e branco, azul e branco, azul e branco. Yeah. Tu sabes como é. Força Porto, Porto Alé. Yeah. Oh campeão, traz mais um